Qual seria o presente dos sonhos, pensem vocês comigo, para um jovem que está completando 18 anos de idade? Imaginando que os pais tenham condições financeiras, né? Qual seria o grande desejo desse jovem? Aquele presente que ia encher os olhos, que ia ser cuidado, zelado e lavado todo final de semana, provavelmente. Ou, não havendo condições de ser presente, qual seria a primeira grande compra, primeira grande aquisição desse jovem em início de vida, saindo da adolescência e juntando seu dinheirinho todo mês? Para a grande maioria das pessoas, a resposta seria um objeto metálico, mais ou menos retangular, grande, 4 rodas, motor, estofamento. Ganhar um carro aos 18 anos seria a realização de sonho de 10 entre 10 jovens. Ou comprar o seu primeiro veículo, o seu primeiro carro, juntando o seu dinheirinho, o seu salário, poder adquirir aquele bem. Era quase uma mistura de um sonho e a virada de chave na vida. Pois é, eu falei que era, já não é mais. Pelo menos não para a tal geração Z, que são os nascidos nos anos de final dos anos 90 até 2010, que é a atual geração de adolescentes. Entre inúmeras pesquisas, notícias e levantamentos, comprar um carro para a geração Z não faz qualquer sentido e, portanto, está longe de ser um desejo. E os motivos são vários. Eles acham que é um investimento muito elevado, que desvaloriza muito rápido, que tem um custo de manutenção muito alto, custo com seguro, exige capacitação porque tu vai ter que tirar uma carteira e conhecer minimamente ali as questões do carro, burocrático, tu vai ter que conhecer todas as regras de trânsito, e tem inúmeras regras de trânsito, tem que saber determinadas velocidades que tu pode andar, quando que tu tem que ligar o farol alto, farol baixo, a tua moradia precisa de garagem. Bom, tem inúmeras justificativas. E essas justificativas nós estamos tirando de uma reportagem sobre o tema, revista Time de agosto de 2024. Outro ponto citado com frequência e que contribui de forma muito forte para esse não desejo de ter um carro se chama aplicativos de transporte. Imagina que você quer ir até um parque, um shopping, quer ir a um show, um barzinho. As opções são: primeiro, pega teu carro, dirige até lá, acha um lugar para estacionar, paga esse estacionamento, flanelinha, o que for, pega o teu ticketzinho e aproveita o teu passeio, torcendo para que quando tu voltar, teu veículo esteja lá, são e salvo, e tu volta para casa. Ou a segunda opção, abre o celular, dá alguns cliques na tela e um carro chega na porta da tua casa e te leva até o local que tu deseja ir. Custa uma fração do preço que tu pagaria para ir até lá com o teu veículo próprio. Tu não te incomoda em dirigir, tu pode ir todo o trajeto mexendo no celular, olhando o WhatsApp, Instagram, trocando mensagem, sem perigo de qualquer multa. E esquece toda aquela função de estacionamento, não vai te incomodar com vaga, com flanelinha ou qualquer coisa. Além disso, se tu quiser beber nesse evento, não tem problema nenhum. Enfim, justificativas. A tal geração Z não apenas não deseja ter carro, como ela classifica como cringe. Eu não conhecia o que é essa expressão, C-R-I-N-G-E, cringe. E se assim como nós, vocês também não conhecem o que é ser cringe, é uma gíria de origem inglesa para algo que é vergonhoso e ultrapassado. Ou seja, além de não querer ter carro, aqueles que querem ainda são vistos como estando por fora, para usar uma expressão mais do nosso tempo. E se eventualmente tu quiser fazer uma viagem mais longa, um final de semana na praia, ir até o sítio no interior, a opção é aluguel de carro. Nesse caso exige que tu tenha habilitação, mas tu aluga, usa, devolve, muito mais simples e muito mais prático, pelo menos para tal geração Z. Essas pesquisas que a gente está citando, elas foram feitas ao redor do mundo, em vários países onde a população tem um poder aquisitivo bem melhor do que o Brasil, como por exemplo os Estados Unidos, assim como países que têm grande tradição de automóveis, como por exemplo a Alemanha. E o resultado é sempre muito parecido. Por que comprar, gastando um monte, se é possível alugar, pagando muitíssimo menos e evitando todas essas complicações? Ou até melhor do que alugar, aplicativos de transporte. Claro que essa opinião sobre ter o primeiro carro ela não é uma unanimidade, mas ela tem sido uma grande maioria entre os jovens. Assim como é claro que ela não se aplica a todas as realidades.
Para nós, por exemplo, que somos produtores rurais, ainda é indispensável ter um veículo. Notem que eu usei o ainda, né? A gente não sabe até quando não vai vir uma tecnologia que vai suprir essa necessidade. Quem trabalha no interior, zona rural, cidades pequenas, onde esses meios de transportes ainda não evoluíram, transporte público muito ruim, ainda infelizmente depende de veículos. Mas matérias assim nos fazem pensar. Embora a gente tenha crescido em um mundo diferente, com outras características, realmente faz todo sentido essa nova geração não desejar ter um carro igual a nossa geração desejava. Os tempos mudam, as características do negócio se adaptam a essas mudanças, aplicativo de transporte hoje é algo rotineiro. Locadoras de veículos se multiplicam. E o exemplo de carro pode ser mais marcante, mas a gente consegue observar esse mesmo movimento em praticamente todos os setores. A gente estava pesquisando para fazer o roteiro desse podcast e a gente achou uma franquia muito interessante. Se tu precisa de uma ferramenta específica para fazer um reparo na tua casa e não vale a pena comprar ela, porque tu vai usar muito pouco e vai deixar guardada, hoje tem franquias de loja de aluguel de ferramenta. Em vez de comprar uma bitorneira de 250 litros, que custa um monte de dinheiro, e tu vai usar pouco tempo e vai ficar depois de decoração na garagem, vai lá e aluga. A gente podia ficar dando vários exemplos, mas a gente tem certeza que tu já entendeu onde a gente quer chegar relacionando essa história e ao tema desse nosso episódio. Mas se tu, por acaso, ainda está com receio, ou justificando que no campo não é bem assim, bom, talvez no campo seja um dos setores onde mais está crescendo a terceirização. E o exemplo mais fácil de observar são as empresas que prestam serviços como, por exemplo, plantio, colheita, preparo de solo. No Brasil, infelizmente, a gente não encontrou dados oficiais sobre esse tipo de serviço, embora seja nítido o crescimento. Mas na Argentina, que é um país ao nosso lado aqui, essa prática ela é mais consolidada e organizada. E lá sim, segundo o governo argentino, cerca de 75% dos trabalhos que envolvem plantio, colheita, preparo de solo e pulverizações em lavouras são realizados por prestadores de serviços, os chamados contratistas. Em reportagem recente, o presidente da Associação de Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul, a ProSoja, destacou, abre aspas, a terceirização aumenta a competitividade da agricultura, permitindo que os produtores reduzam custos e otimizem o uso de maquinário que muitas vezes fica ocioso. Fecha aspas. Mas a frase é boa, né? Terceirização aumenta a competitividade, reduz custo e otimiza maquinário. Tá aí o tema do nosso 33º episódio. Vamos conversar sobre terceirização de abate na ovinocultura. Por que ter um frigorífico se a gente pode terceirizar esse serviço? Quando que vale a pena? Aspectos legais, as fiscalizações, como funciona tudo isso? Desafios e oportunidades dessa nova modalidade de negócio, diferente do que a gente está habituado. A essa altura eu imagino que vocês já estejam cansados de saber, mas por trás do Mais Ovinos Podcast estão 2 produtores rurais e médicos veterinários, a Vanessa e eu me chamo Ney. Nosso objetivo com essa iniciativa é conversar sobre alguns dos principais temas da ovinocultura, como por exemplo terceirização de abate, de uma maneira bem leve e informal, estimulando o debate e a reflexão, para que assim a gente consiga transformar informação em conhecimento e melhorar a nossa atividade. Se vocês já nos conhecem ou estão nos conhecendo agora, a gente também gostaria de conhecer vocês e para isso basta nos adicionarem nas redes sociais. O nosso Instagram é @maisovinos. Sempre que possível a gente tenta atualizar lá com algum conteúdo. Nos sigam, interagem, concordem, discordem, pontuem. A participação de vocês é indispensável para a gente ter uma ovinocultura cada vez mais forte. O ano era 2015 e, para ser mais preciso, até agosto de 2015, ou seja, a gente está falando de uma década atrás. Em Uruguaiana tinha um grupo de produtores que fazia parte de um projeto de ovinocultura chamado Juntos para Competir. Eles recebiam assistência técnica, gerencial, auxílio em manejo, acompanhamentos e de tempos em tempos havia reuniões entre os participantes. Eram ao redor de uns 20 integrantes que com o passar do tempo se tornaram uns 10. Mas se a gente fosse contar os que realmente participavam, aí deviam ter 5 ou 6. E esse grupo, conversando
e, diante dos seus entendimentos, começaram a fazer os seguintes questionamentos. Olha, a gente é aqui de Uruguaiana. Uruguaiana tem um bom número de produtores rurais, tem um bom tamanho de rebanho, algo ao redor aí de 150 mil ovinos. E a gente vê que o mercado está aquecido, a procura está boa, etc e tal. E daí foi falando mais alguns pontos positivos até que se chegou numa espécie de veredito. Olha, Uruguaiana não tem frigorífico de ovinos. Só fazendo um parênteses, Uruguaiana também não tem frigorífico de bovinos, mas o foco era ovinos. Então você falou, Uruguaiana não tem frigorífico de ovinos, logo precisamos de um frigorífico aqui em Uruguaiana. Se tivéssemos um frigorífico, o produtor ficaria animado, mobilizado, o setor aqueceria, a gente ia ver a coisa andar, etc e tal. E todo mundo ficou animado com esse discurso. Uma semana depois, esse grupo já estava marcando reunião com a prefeitura, com a Emater, com o Sebrae. Foram visitar outras cidades que tinham frigorífico, outras plantas frigoríficas, frigoríficos grandes, menores. Aqueles participantes começaram a ficar eufóricos, imaginando as cifras do negócio, qual ia ser o nome, como é que ia ser a embalagem. E bom, 10 anos depois, uma década depois, Uruguaiana segue sem ter frigorífico. Isso porque, depois de toda aquela euforia inicial, veio o dever de casa. Bom, um frigorífico para poder comercializar em todo o Brasil teria que ter CIF, um serviço de inspeção federal, ou SISB, Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões de bandeira de inspeção. Mas, para terminar de contar a história, construir um frigorífico é um investimento bem significativo, que embora possa variar bastante, mas uma construção modesta ficaria ao redor aí de alguns milhões de reais. E dentro da organização da inspeção sanitária, a gente está falando de um frigorífico abatedouro que precisaria ter um número de colaboradores, e na nossa projeção ficava pelo menos 20 colaboradores. Tinha que ter um no curral pré-abate, na insensibilização, um na sangria, um na esfola, outro para fazer a oclusão do esôfago, e até aqui a gente está falando de área suja. Depois tem a área limpa da abertura da carcaça, evisceração, toalete, fiscal de qualidade, um responsável técnico, que é o famoso RT, tem o pessoal do administrativo, equipe de limpeza, se for fazer cortes aí é outro pessoal, e assim, pela lógica, quem faz uma atividade não pode fazer a outra. O cara que faz a sangria, ele não pode fazer o toalete, porque o abate ele é sequencial. Então, se tu quer abater mais animais, precisa de mais gente. Ou tu vai ficar restrito a abater poucos animais. Mas se tu abater poucos animais, tu vai ter menos matéria-prima e tu vai ter um custo fixo muito semelhante. Então é toda uma equação que se fez, fora outros tantos custos, como por exemplo, quem é que vai comprar esses animais, corretores, o caminhoneiro, o próprio caminhão, enfim. Era um exército de gente e um custo bem elevado. Eu conto essa história para vocês porque eu que vos falo era um dos que estavam há 10 anos atrás estudando a viabilidade desse frigorífico para Uruguaiana. E fui eu um dos que, depois de muito estudo, apontou que infelizmente era inviável. Para a conta fechar, o risco era altíssimo e toda a logística do negócio acabava tornando ele inviável. Esse foi um dos motivos que nos fez aprofundar e tentar entender o mercado da ovinocultura gaúcha, conhecer as indústrias, da onde vem e para onde vai a carne gaúcha, e boa parte disso a gente compartilha aqui com vocês. É impressionante, e até hoje é muito difícil que passe uma semana pelo menos onde alguém não me ligue para dizer exatamente a mesma coisa. Ney, a gente tem um grupo de produtores, ou às vezes nem tem grupo, às vezes é uma iniciativa única, mas a gente está pensando em abrir um frigorífico, o que tu acha? E daí eu conto aquelas mesmas razões de 10 anos atrás, questiono esses investidores, ou quem deseja fazer esse investimento, as mesmas questões que a gente pontuou lá atrás, e devolvo a pergunta. Bom, diante disso tudo, o que tu acha? A minha resposta padrão é esse episódio, porque antes de pensar em construir um frigorífico, por que vocês não terceirizam um abate? Um frigorífico tem um custo de investimento altíssimo, tem uma péssima liquidez, ou seja, depois que tu constrói ele, tu não consegue simplesmente vender aquele elefante branco, porque ninguém quer. Ou se tu vende,
tu não consegue nem recuperar o valor que tu colocou, porque é uma construção com um objetivo muito específico. Ele tem um custo de manutenção muito alto e uma necessidade de mão de obra bem significativo, uma burocracia infinita. A gente está falando aí licença ambiental, licença de um monte de coisa, alvará disso, daquilo, documentação, GTA, enfim. E outra pergunta que eu sempre faço é: a tua vontade é ter um frigorífico ou ter uma marca de carne e entender que com os teus produtos tu vai atender uma clientela específica? Se é ter uma marca de carne, com a tua etiqueta, com a tua embalagem, com os teus animais, com o teu padrão de qualidade, para isso tu pode terceirizar o abate. Foge de todo esse gasto incômodo que é um frigorífico e vai direto para o desafio de tentar vender para o varejo. Outro ponto que eu sempre enfatizo é que o produtor, por ser um bom produtor, não significa que ele vai ser um bom vendedor de carne, ou vice-versa. Vender para o varejo, vender para o consumidor final, é um negócio completamente diferente do que ele está habituado. É um negócio novo, que ele vai precisar aprender, conhecer os desafios, as formas de negociação, os prazos, os gargalos, onde é que estão os principais desafios. Agora, imagina tudo isso e ele ainda tem um frigorífico para gerir. Porque quando ele terceiriza, ele não precisa gerir esse frigorífico. Agora, se além disso tu ainda quer ter um frigorífico, tu está colocando mais sobrecarga. E tu ainda tem a tua propriedade rural. Quem é que vai administrar a tua propriedade rural? E observem como a gente tenta simplificar algo que é complexo e o risco que a gente põe em investir em algo que possivelmente a gente ainda não seja capacitado e que isso pode ocasionar um sobrecarregamento das pessoas e, por consequência, deixar outras atividades que poderiam estar indo bem desassistidas. Então, às vezes, eu quero dar um passo a mais e daqui a pouco eu deixo a minha propriedade rural desassistida e eu era um bom produtor e deixo descer. Então, é toda uma complexidade de todo o setor. Eu confesso para vocês que, de fato, o que eu noto, até porque conversando com os produtores e fazendo as sugestões, parece que existe enraizado uma certa questão de ter, do físico, do ser dono, do ter a estrutura. Tanto é que nesse exemplo que eu trouxe aqui de Uruguaiana, mesmo não sendo recomendável a construção de um frigorífico que tinha um investimento muito alto, era assim possível o projeto avançar terceirizando o abate. Mas aí parece que não satisfaz a vontade do produtor, não é o que ele quer. Ele quer ter a estrutura física, embora terceirizar possa ser muito mais vantajoso, menos trabalho, mais lucro, muito mais indicado, principalmente para começar projetos, muitos ainda têm enraizado essa vontade do ter. São 3 ou 4 temas que se misturam, mas que estão muito presentes nesse imaginário do produtor. O primeiro é essa necessidade de ter. Cidade tal tem frigorífico e nós aqui não temos. Vai ouvindo aí, vendo se tu concorda ou já ouviste frases assim. Então, olha, cidade tal tem um frigorífico, nós aqui temos que ter também. A segunda é a percepção dos produtores de que faltam frigoríficos. E daí a gente vai escutar frases no tom de, olha, puxa vida, faltam frigoríficos, são muito poucos, eu não tenho para quem vender. A terceira também é uma percepção do produtor que ele é o elo da cadeia que menos ganha dinheiro. Que a indústria é que mais ganha, e a gente escuta algo do tipo, o produtor tem todo o trabalho, é ele que cria, ele que produz, e quem ganha em cima da gente é a indústria. E aí a gente mistura tudo isso com uma outra percepção que o produtor comumente relata, que é que a venda para o varejo seja algo simples, algo fácil, algo que nem precisa de atenção. Que alguém vai vir, vai bater na tua porta e é muito fácil de tu vender, não é algo que tu precise de capacitação ou de qualquer esforço extra. Em vez de começar esse episódio já falando dos temas mais técnicos, a gente resolveu iniciar com essas percepções, porque a gente vê isso com muita, mas muita frequência. Decisões e negócios sendo baseados nessas sensações, que muitas vezes são achismos. E nenhum negócio tem êxito se ele vai ficar baseado em achismos ou percepções. A gente não está querendo dizer que essas percepções elas estão certas ou erradas. É provável até que em diferentes cenários elas possam estar certas ou erradas. E todo negócio ele começa assim pela uma percepção. Mas para o negócio prosperar, a gente precisa dar o passo seguinte. E o passo seguinte é fazer o nosso dever de casa. Confirmar ou não essas percepções. Levantar os números da atividade, aprofundar o tema.
Se a percepção é que na nossa cidade deveria ter um frigorífico, ok, tua percepção é válida. Uma pesquisa científica ela sempre começa de uma percepção, mas o passo seguinte é validar ou não, ou refutar essa tua suspeita. E para isso a gente precisa aprofundar. Olha, para termos um frigorífico a gente precisa fazer o dever de casa de pelo menos saber qual é o volume que a nossa cidade produz, para onde vão esses animais, quantos animais seriam necessários para bater nesse nosso frigorífico. Bom, e daí a conversa vai começar a tomar um rumo. A gente consegue produzir essa quantidade necessária que a gente quer no nosso frigorífico? E os frigoríficos da outra cidade? Quanto compram, aonde compram quais categorias? Ou se a percepção é que faltam frigoríficos, ok, tá, tudo bem, ótima percepção. Mas quantos nós temos hoje? E quantos deveríamos ter para que não faltasse? E qual o volume que esses frigoríficos abatem? Ou se a percepção é que a indústria ganha muito em cima do produtor, explora o produtor, ok também. Mas qual é a margem da indústria? E quais são os custos dessa indústria? Qual é o risco que ela assume? Quanto que ela precisa abater para chegar no faturamento dela? Qual é o ponto de equilíbrio dessa indústria? E do preço final que a gente enxerga lá na gôndola do supermercado? Quanto que é a margem da indústria e quanto que é a margem do varejo? Porque o supermercado também precisa ganhar. E talvez não seja todo aquele valor indo direto para a indústria, que ainda tem outros gargalos, como por exemplo condenações, etc. Notem como as nossas percepções, via de regra, elas ficam num nível muito raso. Embora a gente esteja generalizando falando isso, porque a gente sabe que muita gente faz essas pesquisas, mas normalmente a gente não confronta as nossas percepções com as avaliações reais da situação, né? Com questionamentos que podem confirmar ou não as nossas teorias. E para qualquer negócio que a gente queira montar, qualquer negócio, fazer uma pesquisa de mercado é fundamental para a gente saber onde a gente está se metendo. Se a percepção é que faltam frigoríficos e caminha a construir um, ok. Quem vão ser os teus concorrentes? Quem vai ser o teu público-alvo? Quem vão ser os teus fornecedores? Quais regiões tu vai atuar? Quanto te custa toda essa estrutura? Quanto que vai ser imobilizado? Quanto que tu precisa de capital de giro? Quantos colaboradores vão ser necessários para toda essa tua engrenagem funcionar? Quantos animais vão ser necessários por dia, por semana, por mês? Como que teus concorrentes trabalham? Como vão ser os teus diferenciais para adquirir os animais que poderiam estar indo para os teus concorrentes? Então são tantas e tantas perguntas até a gente chegar num diagnóstico mais preciso. Um dos pontos que mais contribui negativamente é a falta de interação entre os elos da cadeia produtiva da ovinocultura gaúcha. Produtor que não conversa com a indústria, que não se entende como parte da atividade, cada um acaba puxando para o seu lado, só aumenta a tensão. Em muitos casos falta até aproximação dentro do próprio elo, né? Produtor que não se aproxima de outro produtor, que não querem trabalhar em conjunto, mas quando a gente pensa em cadeia isso fica ainda mais evidente. E sem a aproximação, o que sobra são essas percepções mais rasas e muitas vezes até equivocadas. Quantas e quantas vezes a gente já ouviu o pessoal da indústria que nunca criou uma ovelha dizendo como que o produtor deveria fazer? É a percepção rasa deles, que estão lá num outro elo. E se um dia, por exemplo, eles virarem produtor, eles vão descobrir que a teoria deles é muito diferente da prática, que nem sempre elas combinam. Que são inúmeros fatores, olha, tem a mão de obra, tem cachorro, tem abigeato, o tempo, a verminose, manqueira, chuva de mais, chuva de menos, geada. Tu deveria fazer uma cerca, mas tu sabe o custo de uma cerca, o custo de uma estrutura, de semear uma terra, a pastagem que às vezes não vem, enfim. Para quem nunca criou uma ovelha, acha que o desafio de criar é fácil, assim como nós, produtores, que nunca tivemos uma indústria e olhamos de fora e achamos que aquilo é fácil. Cada um fazendo um juízo errado daquilo possivelmente não saiba tão profundamente. Vocês já repararam como o negócio do outro é sempre melhor? O produtor acredita que quem ganha dinheiro mesmo é a indústria diz que quem ganha não é ela, é o varejo, e o varejo diz, olha, tudo que eu queria era ser produtor rural. E nenhum deles sabem os riscos, os investimentos, as margens, as perdas e toda a parte difícil da atividade. Outro ponto que a gente precisa trazer para esse episódio é o contexto histórico. A ovinocultura tem características próprias, e aqui a gente está falando de ovinocultura gaúcha, mas ela tem características próprias e especiais que refletem nessas ideias de hoje.
E a gente precisa lembrar que ela já foi uma ovinocultura muito grande, ela já foi uma atividade muito maior do que é hoje, pelo menos 5 vezes maior do que é hoje lá atrás. E que era a carne da ovelha que abastecia as propriedades rurais. Um animal de porte e volume de carne muito fácil de ser abatido e manuseado. Então o abate, a famosa carneada, né? A carneada era algo rotineiro para o produtor. Indústria para abate de ovino era algo que praticamente inexistia. Ou até dá para dizer que não existia. O que existiram foram alguns projetos e que duraram até muito pouco. E se nós vamos ver as indústrias frigoríficas de ovinos atuais, elas são todas muito recentes. São empresas aí que estão trabalhando há 10, 20 anos no máximo. Enquanto a atividade ovina aqui no estado tem pelo menos 100. Então a gente está falando de muito tempo sem indústria. A ovelha era de lã e era para abastecer a propriedade rural com a sua carne também. O comércio era lã, a carne era para abastecer a propriedade. O consumo da ovelha era muito rotineiro. O abate de ovelha era rotineiro, ou o abate de ovinos era rotineiro nas propriedades. A informalidade talvez fosse até a única saída. Tanto que a gente teve um período em que os produtores nem chegavam a encarneirar todo o rebanho. Nem iam para a reprodução todas as matrizes, porque se tivesse excedente de produção, não tinha nem destino para dar. Percebam a importância da gente contextualizar o tema para a gente entender melhor o porquê dessas visões. Até 1970, a população rural, até 1970, a população rural era maior do que a população urbana. Por rural a gente entende campo e por urbana a gente entende bairro, vila, vilarejo, cidade. Hoje, 177 milhões de brasileiros vivem na zona urbana e apenas 26 na zona rural. Até 1970 a população rural era maior que a população urbana. Ou seja, a gente viveu um período onde a maioria da população vivia no campo e a ovinocultura era muito presente. Logo, a gente tinha uma parcela muito grande da população que consumia carne ovina e para consumir era preciso abater. Não tinha indústria de abate, esse abate era informal nas propriedades rurais para abastecer de carne quem lá morava. Mas as coisas foram mudando, os rebanhos foram diminuindo, propriedades foram diminuindo, foram se dividindo, veio a agricultura muito forte, a população agora ela mora longe, ela mora na cidade. Outra informação que ajuda a contextualizar, atualmente, 2024, mais de 90% das propriedades rurais do Rio Grande do Sul têm menos de 100 matrizes. Essa para mim é uma informação importante. Não existe mais aquelas coisas de grandes rebanhos como já existiu no passado. Para vocês terem uma ideia, só 0,9% dos rebanhos gaúchos tem mais de 400 matrizes, 400 ou mais matrizes, 0,9%. Todo o restante tem menos, sendo que 90% tem menos de 100. E depois a gente vai falar disso quando a gente falar de escala e de logística, porque isso impacta muito a indústria e nos faz entender um pouco da informalidade que a gente tem. E esses rebanhos, que agora são pequenos, ainda têm a tarefa de servirem como provento de carne, às vezes por colaborador, às vezes abatido em uma data específica, aquele cordeirinho no final do ano, na Páscoa, no Dia dos Pais, algum final de semana especial. Por vezes esses animais servem para presentear. Olha, meu afilhado está de aniversário e vou levar um borrego para ele, um cordeiro para ele, para agradar o doutor na cidade, naquela data importante. E por vezes serve até como escampo. Olha, o cara veio aqui me fazer um frete para não ter que dar dinheiro, carneei um borrego e dei para ele. Isso é habitual no meio rural. E por vezes, aquela população que agora é maioria urbana, mas que já foi rural, quer consumir uma carne ovina. E eles se recorrem, essa população urbana se recorre aos produtores rurais. E se o produtor tiver um excedente na sua produção, ele tende a comercializar de forma clandestina. A gente já falou sobre isso aqui também, mas para lembrar, consumo informal é aquele realizado na propriedade, para soberania alimentar, quem cria e consome na propriedade. Clandestino é quando existe comercialização ou transporte disso. E clandestino é tipificado no Código Penal como crime, informal não é crime nenhum. A gente pode criar para comer, mas a gente não pode comercializar. Para comercializar, tem que passar por uma inspeção sanitária.
E isso abre uma outra grande discussão. Quais são os impactos e os problemas causados pela venda clandestina? Mas isso vai ficar para um assunto para um outro episódio. Mas o fato é que a gente estima que pelo menos 90% de tudo que é consumido de ovinos no Brasil é informal ou clandestino, enquanto aproximadamente 10% ou até menos passa por plantas frigoríficas. Pode parecer que a gente está desviando um pouquinho do nosso tema de hoje, terceirização de abate, mas esses são pontos que a gente precisa trazer para reflexão para o nosso assunto de hoje. Entender que os rebanhos hoje são pequenos, que o abate na propriedade, esse consumo informal, é muito praticado e que o comércio clandestino é muito presente. É preciso compreender esse contexto todo porque ele vai ser fundamental para o nosso projeto ter vida longa. Hoje nós conhecemos, por exemplo, muitas plantas frigoríficas, principalmente municipais, que foram construídas, muitas até com dinheiro público, pensando numa iniciativa muito bacana, mas que acabaram não conseguindo prosperar por não conseguir competir com toda essa realidade, por possivelmente não ter feito esse dever de casa. A informalidade muito forte, como combater tudo isso, são vários pontos. De novo, o produtor muitas vezes ele chega a ser demandado, ele é procurado, ele é questionado se ele tem carne para vender. E isso gera nele uma percepção, possivelmente, de que aquilo é um mercado fácil. E é fácil de abater, os caras vêm até a mim procurar, puxa vida, olha só esse contexto. Também é verdade que vendendo clandestinamente o produtor ele acaba praticando preços mais altos que se ele vendesse para a indústria. Se a gente pensar aqui hipoteticamente, hoje a indústria deve estar pagando ao redor de R$20 o quilo da carcaça. Esse produtor vendendo clandestino ele vai vender por 30, 35, 40. Teoricamente ganha mais. Mas são coisas que não dá para comparar. Uma coisa é uma indústria que tem toda uma estrutura, legislação, burocracia, tributos, colaboradores, parte fiscal, licença, uma infinidade de questões, a própria inspeção, as condenações e todo o custo que isso gera. Outra coisa é o produtor que atalha tudo isso e abate na sua propriedade sem qualquer segurança, principalmente segurança de que ele vai entregar um produto em condições. Mas tá, o resumo é, a informalidade e a clandestinidade é muito presente. E essa percepção de venda fácil e de ganhar valores acima do praticado também é muito presente. Outro malefício dessa opção do produtor de trabalhar de forma clandestina é que isso indiretamente acaba limitando o tamanho do seu rebanho. De novo, pensem com a gente. Se a gente condiciona o nosso negócio à clandestinidade, nós vamos vender a nossa produção direto ao consumidor. Até aí, ok. Quantas vezes eu vou até a cidade? Cada vez que eu for até a cidade, eu vou levar quantos animais? Eu vou fazer isso todos os dias, eu vou fazer isso aos finais de semana, eu vou fazer isso em datas especiais. Vamos pensar que se o produtor consegue vender um animal por dia, ele precisaria de 365 animais. Só que aí ele vai passar o ano inteiro só fazendo isso. Via de regra, o que acontece são vendas mais esporádicas, mais atreladas ao final de semana e a datas comemorativas. 1, 2 cordeiros por final de semana, chega lá no final do ano, tu comercializou ao redor de 50, 60 animais. Portanto, volta naquela questão, para que eu vou ter mais animais do que isso, se o que eu comercializo são só esses poucos? Rebanhos pequenos, muitas vezes condicionados à forma de negociação desse produtor. Outro malefício que eu sempre cito é que essa venda do produtor, essa venda clandestina, ele nunca põe dinheiro no bolso. Ele vai lá, entrega meio cordeiro, um corte disso, daquilo, 300, 400 reais por final de semana. E que muitas vezes já são consumidos naquelas próprias idas à cidade. Passou na veterinária, pegou uma bolsa de ração, acabou os teus 300, 400 reais. E isso é totalmente diferente de vender uma carga de animais e ter uma entrada financeira de 80, 90, 100 mil reais no teu caixa. E aí sim tu consegue ver dinheiro. Mas tá. Contextualizamos e vamos avançar. O que acontece é que de vezes esses negócios que são clandestinos, por exemplo, eles vão evoluindo. A demanda vai aumentando, o produtor ele fica num dilema. Olha, para eu fazer certinho, para eu avançar, para eu conseguir abater mais, eu preciso passar por um frigorífico. É importante para eu conseguir entregar em locais melhores, supermercados, boutique de carnes, etc. E aí entra o dilema de ter um frigorífico. A maioria das vezes a história segue esse trajeto. Mas claro,
pode ser também por produtores comerciais que já comercializam a sua produção com a indústria e por vezes pensam em ter a sua própria marca, assim como até como investidores de fora da atividade que pensam em investir. Vamos voltar nessa questão dos frigoríficos. Eu queria ouvir a tua opinião. Tu que está nos ouvindo, a tua percepção é que faltam frigoríficos? Novamente, não existe uma percepção certa e errada. Percepção é percepção. O que a gente vai fazer é trazer alguns elementos para contribuir naquele que deveria ser o dever de casa de quem pretende avançar nesse segmento. Informação. Atualmente, o Rio Grande do Sul possui aproximadamente 150 plantas frigoríficas funcionando e aptas para abater ovinos. Plantas que na sua documentação de liberação foi lá solicitado que fosse incluída a espécie ovina. Esse é um dado. Outro dado oficial, em 2024, último ano fechado que a gente teve, 68 plantas frigoríficas distintas, 68 plantas diferentes, abateram pelo menos um animal, um ovino, ao longo do ano aqui no Rio Grande do Sul. 68 plantas frigoríficas abateram ovinos no Rio Grande do Sul em 2024. Esse é um dado importante que por vezes a gente não dá a devida atenção. 150 aptas, ou seja, que podem abater, 68 que abateram. Aí eu te pergunto agora, essa é uma informação que contribui ou não para a informação de que, ou para o questionamento de que faltam frigoríficos no Rio Grande do Sul? Possivelmente ela contribui. Tua análise inicial era que faltavam ou não? E agora, diante desses números, tu segue achando que falta ou a percepção já muda? O número que está escondido dentro dessas 150 aptas e 68 que abateram é dizer que 80 plantas poderiam, mas optaram por não abater. Mas vamos focar nessas 68 plantas que abateram. 68 plantas só no Rio Grande do Sul. E aí, de novo, será que realmente faltam frigoríficos? Outro ponto para a gente avançar no nosso tema são as quantidades, os volumes de animais abatidos. Dessas 68 plantas, 27, quase metade, abateu menos de 100 animais ao longo do ano. De novo, porque essa parte é muito importante. 27 plantas abateram menos de 100 animais ao longo do ano. Notem então como o volume abatido é pequeno. Menos de 100 animais ao longo do ano significa uma média inferior a 10 animais por mês. Talvez até muito concentrado em épocas específicas, mas já não é um abate frequente nem rotineiro. Já, por outro lado, 14 plantas frigoríficas abateram mais de 2.400 animais. Para quem ouviu o episódio lá sobre o mercado da carne, a gente usa 2.400 como um ponto de corte porque uma carga de ovinos, um caminhão com ovinos, ele comporta em média 200 animais. 200 vezes 12 dá 2.400, ou seja, seria uma carga por mês. Então, novamente, 150 plantas aptas, plantas que podem abater, funcionando. Destas, 68 abateram alguma quantidade de animais. 68 abateram ovinos. Sendo que, dessas 68, 14 abateram mais de 2.400 animais ao longo de 2024. Olhem como a gente trouxe informação para aquilo que era uma percepção. E aí essas informações vão nos ajudar a confirmar ou não a nossa percepção. É aí, sabendo dessas informações, a gente continua com essa percepção? Quais outras informações nós precisaríamos para continuar nessa nossa análise? Certamente são várias perguntas que vão surgindo e que são importantes. Mas como esse é um episódio sobre terceirização e não sobre frigorífico, a gente vai deixar isso de lado e vamos focar no que contribui para o nosso tema. Dessas 14 plantas que a gente falou que abatem mais de 2.400 animais por ano, 2.400 ou mais, somadas essas 14, elas totalizam 90,8% de tudo que foi abatido no Rio Grande do Sul. Como o total de plantas que abateu foi 68 menos 14 quer dizer que 54 plantas que abateram, somadas essas 54 plantas que abateram, deu 9,2%, enquanto as outras 14 que mais abateram, deu 90,8%. De novo, porque são números e que podem confundir. 150 plantas aptas, funcionando, que podem abater. Destas 150, 68 abateram alguma coisa
e dessas 68, 14 abateram 90,8%. Então nós temos um cenário de concentração. De fato, a gente percebe que está concentrado as indústrias de abate de ovinos. Embora 14 não seja um número tão baixo de indústria, pelo menos na nossa percepção, o que a gente nota é que a grande maioria do abate, ou melhor, que a grande maioria das indústrias abate muito pouco. Um abate esporádico, eventual, ou sequer abate. Mas convenhamos que 14 não é um número tão baixo de indústrias, embora esteja bem concentrado esse abate nessas 14. Próximo passo. Atualmente no Rio Grande do Sul a gente tem 5 plantas frigoríficas que a gente pode considerar elas como de abate exclusivo de ovinos. Plantas que vivem e dependem da ovinocultura. As demais plantas, inclusive dentro daquelas 14 que a gente citou, elas abatem outras espécies. Mas essas 5 a gente pode considerar como exclusivas. E aí uma nova informação, essa mais difícil de se obter, que o quanto cada uma dessas 5 plantas pode abater e o quanto elas de fato abatem. Seria a taxa de uso delas, né? Essa taxa de ociosidade, né, o quanto pode abater e o quanto de fato abate, talvez seja um dos golpes mais duros para quem pretende construir um frigorífico. Talvez seja também aquilo que mais deva ser atentar para conseguir superar. A gente não vai individualizar cada uma dessas indústrias, mas pegando elas e fazendo uma média, a média dessas plantas frigoríficas elas trabalham com 60% da sua capacidade. Ou trabalharam com 60% da sua capacidade e a gente está pegando os últimos 3 anos. O que isso quer dizer? Que ela tem uma capacidade para bater 200 animais por dia, mas de fato ela bate 120. Ou ela tem uma capacidade para bater 100 animais por dia e ela bate 60. Ociosidade para a indústria é um sinal claro e sempre importante de ser monitorado. Quando a gente fala de indústria bovina, por exemplo, com frequência, quem estuda a cadeia bovina vai estar falando da escala de abate, a ociosidade dos frigoríficos. Esse é um dos principais sinais para a gente entender como é que está o cenário. Já faz um bom tempo que a gente vem fazendo esse monitoramento, esse e outros, né, para a questão ovina, e então a gente pode cravar essa informação. A gente tem uma ociosidade média de 40%, e que muitas vezes é ultrapassada em alguns meses, né, mas que no final do ano fecha em 40%. Eu acredito que a maioria entende o que ociosidade implica para uma indústria e por isso que ela é tão medida, principalmente nas questões do bovino, a gente está sempre avaliando isso. Mas para resumir de uma forma breve, assim, a capacidade de uma indústria ela é medida por uma equação que envolve toda a sua estrutura, toda a estrutura da indústria. Tamanho da câmara fria, das baias de pré-abate, da linha de abate, etc. Portanto, ela é definida, ela é mensurada antes, ainda nas documentações, ainda na construção, prévio ao funcionamento. Capacidade significa dizer o volume que aquela indústria tem condições de abater por dia, que ela tem condições de abater com toda aquela lista de colaboradores, as boas práticas de fabricação, tudo isso foi previsto, foi capacitado, a condição que ela tem de processar, de embalar, de manter, e para isso são vários pontos. Quando uma indústria tem ociosidade, significa que ela poderia abater 50 animais, mas ela abate 30. Quer dizer que a câmara fria dela segue tendo uma capacidade de 50, porque a capacidade da indústria é 50. Ela foi mensurada, ela foi prevista, ela foi organizada para 50. Então ela vai ficar subutilizada. Mas não é só espaço físico, né? Tem também a manutenção. O frio que vai estar ali, ele foi dimensionado para gelar 50 carcaças. O valor a ser gasto é o mesmo, seja para a câmara fria lotada ou para a câmara fria subutilizada. Ociosidade na capacidade de abater é como rasgar dinheiro. E é uma boa questão, é um bom levantamento, um bom motivo de estudo para ser feito por que as indústrias trabalham com ociosidade. Fica também para outro episódio sobre indústria, mas lembrem, a gente nunca pode ser raso na nossa avaliação. Não é que ela trabalhe com ociosidade porque ela queira ou porque ela paga mal, tem vários fatores que vão estar envolvidos aí, mas fica para uma outra conversa. Voltando para o nosso tema, uma das formas que as indústrias encontraram para diminuir essa ociosidade, tá aí o título do nosso episódio, terceirizando o abate.
E os números que a gente acabou de falar, de ociosidade ao redor de 40%, já está incluso a parte que está sendo terceirizada, né? Então, já contabilizando a terceirização, as indústrias têm uma ociosidade de 40%. Outra informação interessante, todas as indústrias que hoje operam no Rio Grande do Sul trabalham com terceirização. E mesmo assim elas têm uma ociosidade média aí ao redor de 40%. Terceirização foi um formato de negócio que caiu como uma luva para a indústria. Ela, que por um lado estava ociosa, às vezes abatendo meio turno, às vezes abatendo turno sim, turno não, e chega alguém que diz, quero te trazer animais, quanto que tu me cobra para abater para mim? É um negócio que acabou casando muito bem. Mas isso não significa que alguém vai chegar lá com o seu rebanho num caminhão, vai estacionar, bater palma e perguntar se tem vaga. Existem alguns processos que precisam ser feitos. Registro de marca é um deles. Registro de rotulagem. Quantos cortes tu vai fazer, quais cortes, tu vai vender carcaça, meia carcaça, vai vender paleta, pernil, pernil vai ser fatiado. Então, tudo isso é prévio. Não é tão barato assim. É um processo que o custo oscila, mas a gente ao redor aí de 15 a 20 mil reais, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. É sempre bom estudar caso a caso, mas a gente não queria deixar vocês sem um valor. Vai depender das ambições, daqui a pouco dá para começar um pouquinho menos e depois vai ampliando, vou trabalhar primeiro com carcaças, menos cortes, depois mais, vou ter produtos processados no meio disso tudo, então tem uma série de fatores aí para se equacionar. Inclusive, para quem quer testar um mercado, ver a recepção do seu produto, entender todo esse processo, os rendimentos de carcaça, o rendimento de cortes, um conselho é que antes de fazer o registro, não necessariamente precisa terceirizar o abate. A gente pode comprar essa carcaça da indústria, comprar os cortes da indústria e revender. E assim, de alguma forma, a gente vai estar conhecendo o mercado. Combina com a indústria de vender os teus animais para a indústria abate para ela, coloca a marca dela, o rótulo dela e tu adquire esses animais. Óbvio que vai te custar um pouquinho mais caro porque vai ter a margem da indústria, mas de alguma forma tu tem o controle da produção e tu tem um produto para negociar. Entender como é que o mercado funciona, como é que é a receptividade, como é que o varejo trabalha a questão de recebimento, questão de prazos de pagamento e toda essa logística que envolve. É uma primeira forma de dar os primeiros passos sem precisar fazer um investimento tão alto. E eu já falei isso aqui, mas de novo, porque essa é uma parte muito importante, ser um bom produtor não tem nada a ver e nem significa que tu vai ser um bom vendedor de carne. São negócios completamente distintos, áreas distintas, dinâmicas distintas. Outro ponto é que em cada indústria tem suas formas de negociação. Talvez possam pedir uma quantidade mínima para prestar o serviço, talvez possam pedir frequência. É uma negociação entre partes que vai definir todas essas questões. E obviamente tem um valor a ser pago. E para falar sobre esses custos, que é outra pergunta muito frequente, em média a gente tem encontrado esse serviço de abate custando ao redor de R$50 por animal. Às vezes é um pouco mais, às vezes é um pouco menos. De novo, vai depender de caso a caso, da negociação, da frequência, do volume. Mas, novamente, é uma negociação livre entre as partes. Mas, em média, também para não deixar vocês sem uma resposta sobre essa pergunta que é tão frequente, para cada animal abatido é pago para a indústria ao redor de R$50. Além dos outros custos que existem. A gente vai ter custos desse negócio aí. Se o animal for teu, teoricamente tu deveria adquirir esse animal para não ter confusão de caixa. Mas vamos pensar então que tu tem a aquisição do animal, o frete. Se tu tá comprando esse animal com algum corretor, tu tem que pagar a comissão. Tu vai ter tributos como Fundovinos, o Funrural, o Fundesa, o ICMS, né, o famoso Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços. Somando tudo isso, assim, é difícil de resumir, mas somando tudo isso, para não deixar de novo vocês sem respostas, dá ao redor também de R$50. Ou seja, o que a gente está tentando dizer é que para te terceirizar o abate, entre tributos e custos do frigorífico, tu vai gastar ao redor de R$100 por cabeça. 50 para o frigorífico, 50 nesses outros fatores aí de frete, tributos, etc.
Lembra que se tu tivesse um frigorífico, de qualquer forma essa parte de tributação, esses R$50 tu pagaria de qualquer maneira. Então aqui a diferença de não ter um frigorífico seria o custo de R$50 pago por cabeça pelos animais. Isso a gente está falando de carcaça. Porque vocês já devem ter percebido que tem vários detalhes dentro desse negócio. Mas vamos pensar assim, a gente está levando o animal para ele ser abatido e o resultado desse abate vai ser uma carcaça inspecionada que eu vou receber. Mas a gente pode também desejar fazer cortes, e daí é um outro passo, um passo extra. A maioria dos frigoríficos também trabalha prestando esse serviço, e aí é a mesma coisa, sentar, negociar quantos cortes eu quero fazer, como é que vai ser o toalete desses cortes, o tipo de embalagem que eu vou utilizar para esses cortes e qual é o custo que eles vão ter. Daí é um custo adicional além daqueles 50 que a gente acabou de falar. Outra opção que também existe, daí não são frigoríficos, são empresas que só fazem cortes. São empresas que são especializadas em receber o animal e transformar essa carcaça em cortes. A gente normalmente chama essas empresas de entrepostos. Lá mais adiante, quando a gente falar na legislação, a gente vai falar de novo de entrepostos. E a única função delas, então, é cortar e embalar. E elas também, essas empresas, elas também prestam serviço. Então nada impede, daqui a pouco eu vou abater no lugar A, mas eu não quero processar nesse lugar A. Eu vou levar até o lugar C, que é um entreposto, para processar lá. Ou, outra opção, é você ter esse entreposto, para onde tu vai levar essa carcaça após ela ter sido abatido para fazer os cortes conforme tu bem desejar. Esse entreposto é uma agroindústria, mas como ela não tem abate, como ela só tem o processamento, aquilo já foi inspecionado, a legislação para se ter essa agroindústria entreposto, ela tem um custo infinitamente menor, ela é uma legislação muito mais branda, então essa é uma opção que muitos optam. Olha, eu vou construir a minha agroindústria, eu só vou abater fora, vou trazer para casa aqui, vou trazer para a minha agroindústria, onde eu vou processando conforme a demanda, conforme as minhas negociações, etc. Nessa minha agroindústria eu vou ter uma câmara fria e uma serra, a embaladora a vácuo, etc. O custo, a legislação é muito mais simples e é uma opção muito mais viável do que partir querendo ter um frigorífico. Embora fica a nossa dica de existem quem preste esse serviço também, e principalmente para quem está começando e conhecendo o mercado, pode ser uma alternativa economicamente bem mais interessante. A gente sabe que o nosso episódio está ficando longo, é um tema complexo, cheio de detalhe. Vamos trazer só mais 2 pontos para a nossa conversa, para depois a gente conseguir encerrar. O primeiro ponto é falar sobre o frio, que para mim é um dos pontos mais críticos e muita gente acaba não conhecendo ou não dando a devida atenção. E depois a gente vai falar sobre níveis de inspeção. Então esses são os nossos 2 últimos pontos da nossa conversa. No final a gente também pensou em fazer um resuminho, porque como é muita informação, pode ficar confuso, a gente faz um resuminho para tentar ajudar tudo isso. Sobre o frio, a gente está falando de frio para armazenamento e frio para deslocamento e distribuição. E essa parte muita gente não dá a devida atenção e depois acaba sofrendo as consequências. Pensem comigo, depois do abate a gente tem o produto, seja ele carcaça ou seja o corte, tanto faz. Mas esse produto para sair e para rodar, ele precisa ter um frete climatizado. A gente chama de frete frio. Esse é um dos pontos de atenção, porque frete frio ele é um pouquinho complexo. Não é todo mundo que tem, às vezes é um investimento que precisa ser feito. Outro ponto, e aí também vai depender da logística de cada um, mas via de regra, tu não abate e já vai estar com tudo vendido. Tu abate e tu vai ter que armazenar e vai vendendo e vai entregando. Então tu vai ter que ter uma câmara fria para armazenar tudo isso. Que pode, de novo, ser naquele entreposto teu que a gente falou, tem locais que alugam ela, isso dá para negociar e tal, mas é um cuidado que tem que ter. Frio é um ponto que muitos descuidam, e é fundamental para manter a qualidade do produto, seja pela legislação ou seja para entregar um produto bacana. Não tem como não ter cuidado com o frio, porque produto que não está cuidado com o frio é um produto que ele chega para o consumidor ruim. A embalagem deteriora, o aspecto muda, começa a dar cheiro, perde validade. Então o frio é um dos pontos chaves de toda essa cadeia
da carne. E daí, por fim, porque lá no release a gente tinha comentado que a gente ia falar sobre os níveis de inspeção. Inspeção também nos lembra dizer que durante o abate possivelmente poderá haver animais condenados pela inspeção, e isso vai implicar diretamente no rendimento do abate, mas é a certeza de que tu vai estar levando um alimento saudável, um alimento inócuo para o consumidor. Quem deseja terceirizar abate precisa entender o mínimo de nível de inspeção, então vamos falar dele brevemente, contar um pouquinho de história sobre nível de inspeção. O Brasil normalmente tem algumas características um pouquinho diferentes, né? O Brasil tem, falando de inspeção, tem alguns fatores que a gente precisa entender porque normalmente vão gerar confusão. A maioria dos países trabalha com 2 níveis de inspeção. Uma inspeção a nível nacional e uma para exportação. O Brasil é um país de tamanho continental, né? O Brasil é muito grande. O extremo norte e o extremo sul, a distância é maior do que do Brasil para a Europa, por exemplo. Então aqui é um pouquinho diferente, a gente tem 3 níveis de inspeção. Aqui a gente tem a inspeção municipal, a estadual e a nacional, e sendo a nacional a mesma de exportação. Eu falei pelo menos 3 níveis de inspeção, porque depois foram se criando outros mecanismos, e daí vocês já devem ter ouvido falar de CISB, SUASA, várias siglas, e a coisa foi ficando mais confusa. A gente vai tentar explicar um pouquinho. Eu sei que o episódio já está ficando longo, talvez isso pudesse ser até um outro episódio, mas eu acho que é interessante para quem está pensando em avançar para a ideia de terceirização de abate. Alimento de origem animal são fundamentais para a saúde humana. Por mais que surjam grupos tentando criar algum tipo de narrativa diferente disso, quando a gente fala de ciência, isso é um fato, isso é um ponto. Alimentos de origem animal são fundamentais para a saúde humana. E alimento ele deve estar sempre atrelado à saúde. Alimento é por si só algo saudável. Porém, esses alimentos, ao longo da sua utilização, do seu processo, eles podem sofrer contaminações, seja de origem química, seja física ou seja microbiológica. E alimentos que sofreram contaminações, alimentos contaminados, eles adulteram a sua composição e eles fazem o oposto de levar saúde. Eles causam doença. Desde intoxicações alimentares mais simples ou até a gente está falando de doenças que são transmissíveis entre animais e homens, as chamadas zoonoses. O que era para ser um benefício e vinculado à saúde, alimento, uma questão de saúde, acaba se tornando o oposto. Ele acaba trazendo um problema. O termo clássico usado na inspeção, todo o pessoal que trabalha com inspeção gosta, é inócuo, inocuidade. Inócuo significa ser incapaz de causar qualquer dano, que não é nocivo, que não é prejudicial. Então esse é o foco, esse é o mantra da inspeção. Olhar todos os fatores, olhar todas as questões relacionadas ao alimento e o que pode causar ele ficar adulterado, o que causa contaminação e, portanto, pode causar ele passa a ficar nocivo à saúde e perdem essa característica de ser inócuo, que é o que a inspeção sempre procura. Sabendo que um alimento que é inócuo, que é incapaz de causar mal, automaticamente está causando bem, porque o alimento é sempre correlacionado à saúde. Esse cuidado em observar e avaliar o alimento para averiguar se ele é nocivo ou algo assim, é algo que é feito desde que o mundo é mundo, é imemorial, é historicamente muito relacionado a causa e efeito e muito fundamentado no olfato e na visão. Vamos pensar assim, desde que o mundo é mundo, seja uma tribo ou o que foi, cheiro ruim, um cheiro diferente do habitual, uma mudança no aspecto, uma coloração que ficou estranha, ou algum membro da tribo que comeu e passou mal, a suspeita recai sobre aquele alimento que tu, a partir daquele momento, fica, olha, alimentos com essas características não são legais de serem consumidos. E assim foi durante muitos anos, muitos e muitos anos. A gente está falando das primeiras civilizações e tudo mais. Você tem registro histórico, por exemplo, em Roma Antiga,
de fiscais do Estado. Isso a gente está falando aí mais ou menos 150 anos antes de Cristo. E esses fiscais do Estado, eles cuidavam os comerciantes para ver se os produtos estavam com aspectos diferentes, coloração, cheiro e tudo mais. Mas também era muito focado em pesos e medidas para saber se não tinha, se um não estava querendo passar a perna no outro. Então, mas já tinha essa função do Estado fiscalizando os alimentos. Até não tinha muita questão sobre as doenças, porque eles também não tinham muito conhecimento sobre doenças naquelas épocas. Os avanços científicos na área química e microbiológica eles só foram ocorrer lá no século XVIII. E foram eles que acabaram contribuindo muito para o desenvolvimento da inspeção sanitária. Nós tínhamos surtos de verminose, tênias, que até hoje ainda ocorre, doenças respiratórias como tuberculose, e aí vem a virada de chave para o Estado ter mais preocupação voltado à saúde da população e à relação com o alimento. E o Estado começa a ter esse cuidado por dois fatores, né? O primeiro, pelo bem-estar das pessoas, porque afinal ninguém quer e ninguém tem que adoecer, principalmente vinculado a algo que deveria ter trazido saúde. E segundo, pelos custos. Ficar doente, a doença custa muito caro para o Estado e para a pessoa que está doente, né? Tu deixa de trabalhar, tu deixa de produzir, tu passa a ocupar uma vaga no hospital, a necessitar de medicamento, tu sobrecarrega um sistema de saúde. Então, a partir dali desse século XVIII, a gente começou a ter alguns cuidados a mais. Nada parecido do que é hoje, porque foi só lá no século XIX, na Espanha, que a primeira normativa de inspeção, em 1842, foi aprovada. Reglamento del Ayuntamiento de Madrid sobre la inspección de los produtos de origem animal. Mais ou menos assim era o nome. Isso 1842. Esse período ele coincidiu com outro avanço científico importante, a contribuição que o pesquisador Louis Pasteur deu sobre a comprovação de que as bactérias, a comprovação das bactérias como causadoras de doença. Saindo da parte histórica mundial e entrando em solo tupiniquim, aqui no Brasil, a primeira citação oficial de inspeção sanitária de produtos de origem animal foi em 1909. O Decreto Federal número 7.622, que criou a Diretoria de Indústria Animal. No ano seguinte, foi criado o Serviço de Veterinária, dispondo sobre a inspeção sanitária de matadouros, entrepostos, lembra que a gente falou de entrepostos? Frigoríficos e estabelecimentos de laticínios. Em 1915, foi criado, através do Decreto 11.462, o regulamento do primeiro serviço de inspeção oficial do Brasil, chamado de Serviço de Inspeção de Fábricas de Produtos Animais. Só que aí veio a Primeira Guerra Mundial, gerou uma escassez global de alimento, e o Brasil começou, pelas primeiras vezes, o Brasil não era um país exportador, mas ali, durante a Primeira Guerra, acabou exportando comida. Logo, surgiu a necessidade de se criar uma documentação para garantir a integridade desses alimentos. Em 1934, foram criados os regulamentos específicos para carnes e derivados, o Decreto 24.550, estabelecendo os procedimentos da inspeção federal para esses produtos. A partir da década de 50, vieram sucessivas leis e decretos com o objetivo de regulamentar e legalizar a inspeção de produtos de origem animal. Em 1950, o Eurico Gaspar Dutra era o presidente e surge a Lei 1283, uma das leis mais importantes sobre inspeção. Ela é chamada Lei da Inspeção, que ela estabelece a obrigatoriedade da prévia fiscalização. Antes a fiscalização não era prévia, podia ser em qualquer etapa. Agora a obrigatoriedade da prévia fiscalização sobre o ponto de vista industrial e sanitário de todos os produtos de origem animal. Essa lei ela foi reformulada em 52 pelo Decreto 30.691, que aprovou algo que a gente escuta com frequência, que é o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Regulamento de Inspeção Industrial Sanitária de Produtos de Origem Animal. Se a gente pegar a sigla de cada uma disso, vai formar RISPOA.
esse regulamento ele ainda está em vigor, ele já sofreu diversas modificações no decorrer. RISPOA é como o livro sagrado da inspeção. Ele é temido e amado. Sempre que vocês ouvirem RISPOA, é a base da inspeção do Brasil. Em 68, a Lei 5.517 estabelece a competência privada ou privativa do médico veterinário para inspeção e fiscalização de produtos de origem animal. Tu vê que foi só em 68 que foi reconhecido que o veterinário, aquele profissional que conhece as doenças animais, é o responsável e tem a competência privativa para exercer essa fiscalização. A gente está resumindo bastante, porque teria vários pontos importantes para falar, mas a gente está pegando os principais. A partir daí a gente teve um período em que ficou se debatendo bastante sobre o papel da União, dos estados e municípios sobre a inspeção. Se quem manda no assunto é a União e ponto, como acontece na maioria dos países, mas aí novamente o Brasil é do tamanho continental, pensem no clima, nos costumes, hábitos de um Rio Grande do Sul comparado a Roraima. É muita distância, o Brasil tem muitos municípios que estão distantes, tem hábitos regionais, tem comidas típicas, climas diferentes, enfim. Em 1989 vem a Lei 7.889, redistribuindo as responsabilidades da inspeção sanitária dos produtos de origem animal. Então, a partir de 1989, a União, os estados, as unidades federativas e os municípios ficaram responsáveis pela fiscalização. E essas diferentes esferas seriam de acordo com o destino dos produtos que seriam comercializados. Um resumo bem simples: se tu vai comercializar em todo o território nacional, em todo o Brasil, tu precisa da inspeção brasileira, que é a inspeção federal, e aí vai ser o Serviço de Inspeção Federal. A sigla do Serviço S, Inspeção e Federal F, forma CIF. Então a gente vai ler por aí, certamente vocês já viram, essa agroindústria, esse abatedor, ele é CIF. Isso significa que ele é o Serviço de Inspeção Federal. Ele é fiscalizado pela federação, logo ele pode comercializar em todo o território nacional e exportar. Quem gostaria de comercializar em todo o território nacional deveria ir para o CIF, deveria solicitar a inspeção federal. Mas tu pode comercializar só no teu estado, dentro do teu estado, entre os municípios daquele estado, ou seja, intermunicipal, mas restrito a apenas um estado. Então, nesse caso, tu não vai precisar do CIF, tu pode aderir ao Serviço de Inspeção Estadual, CIE. A gente vai ver a sigla SIE, CIE, Serviço de Inspeção Estadual. Tu pode comercializar, o destino da tua produção pode estar em todo aquele estado e tu vai ser inspecionado por aquele estado, vai te fazer a inspeção de nível estadual. Mas, se tu quer vender apenas dentro do município, se a comercialização vai ficar restrita a um município, tu não precisa nem de CIF e nem de CIE. Tu vai partir para um serviço de inspeção municipal. Até aqui é muito simples e fácil, né? A gente pode concordar ou não com esse sistema, que várias vezes foi revisto, mas na prática ele dá uma autonomia para os municípios e para os estados entenderem as suas necessidades e, diante das suas necessidades, adequarem as exigências que acham pertinentes. Para registro de um estabelecimento, tu tem que cumprir uma série de normas, uma série de exigências, que vai desde a aprovação de um terreno onde ele vai ser construído, que tipo de construção, a planta precisa ser aprovada, como é que vai ser a captação da água, como é que vai ser o tratamento da água após esse uso, enfim, é uma série de burocracias e tu também vai definir qual é o nível de inspeção que tu tem. Pode começar pela municipal e avançar gradativamente, mas conforme o teu desejo, são as exigências que aquilo vai te causar. O que a descentralização proposta lá em 89 fez foi, olha, para comercializar em todo o território nacional e exportar, a gente tem que colocar várias e várias regras
tem que ser algo bem rígido, porque são inúmeros cenários. A gente tem que pensar do cenário do Oiapoque ao Chuí, e a gente tem que chegar com esse alimento inócuo, sem causar nenhum risco à saúde, seja para onde ele está indo. Então, seja para o país vizinho aqui ou atravessando um continente inteiro, esse alimento tem que chegar lá seguro. Então, as exigências elas são bastante. Mas, se esse alimento não vai viajar todo esse trajeto, se ele vai ficar restrito a uma região, vai ficar só em determinado estado, bom, então esse estado, conhecedor das suas características e desafios, ele pode definir quais vão ser essas normas, o que faz com que elas tendem a ser bem mais brandas, menos rigorosas, o que vai resultar também em economia na construção, já que não se tem tanta exigência, a construção ela acaba ficando mais barata. E assim sucessivamente vale o mesmo para o município. Logo, se tu vai fazer um frigorífico municipal, a parte positiva é que o custo dessa obra ele reduz bastante. O investimento, a necessidade de aporte financeiro, o custo total dessa obra, ele é menor. Esse é um ponto positivo. O ponto negativo é que tu vai ficar restrito, impossibilitado ou obrigado a comercializar só dentro daquele município. Se tu for fazer um frigorífico estadual, esse custo ele é um pouco maior e tu vai ficar restrito ao estado e assim sucessivamente. Isso vale para frigorífico ou para agroindústria, que nem a gente falou dos entrepostos. Se a gente parasse por aqui até estava fácil de entender. Só que aí, com o passar do tempo, a gente teve outros ajustes e o principal foi em 2006, o Decreto 5.741, que regulamentou vocês já devem ter ouvido isso, Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, e a sigla disso forma SUASA. Ele derrubou esse limite comercial de fronteiras que a gente tinha, não derrubou geral, mas ele abriu uma brecha. O SUASA ele tem uma proposta de reajustar essa parte das competências e dele, um segmento dentro dele, surge o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal e Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, a sigla forma SISB-POA. Às vezes a gente fala só SISB para facilitar, às vezes SISB-POA, o POA do final é Produtos de Origem Animal. Vocês já devem também ter ouvido falar bastante essa sigla, SISB. Esse sistema ele tem como objetivo então uniformizar a fiscalização de produtos de origem animal em todo o país. A justificativa agora ela mudou um pouquinho, eles dizem assim, as coisas evoluíram, hoje a gente já consegue padronizar melhor e essa liberdade dos estados elas podem então ser repensadas. E em muitos casos, principalmente na inspeção estadual, os estados eles já estavam mais ou menos bem parecidos, então não tem por que ficar restrito só ao teu estado, por que não vender no estado vizinho, já que as exigências elas estão muito próximas. Mas para isso a gente teria que padronizar, regulamentar padronizando todos os estados. O SISB ou SISB-POA, mas a gente vai falar SISB que é mais fácil, então o SISB ele vem para criar essa equivalência através da padronização. E quem aderir ao SISB aceita essa condição de padronizar e recebe o benefício então de uma vez que está padronizado, poder comercializar em todo o território nacional. Não pode exportar, porque não é CIF, mas porém pode em todo o território nacional comercializar, o que cá entre nós é uma janela em tanto que se abre, a gente está falando de um Brasil aí de 200 e poucos milhões de habitantes. O Ministério da Agricultura é o coordenador do SISB, e em razão dessa autonomia federativa dos entes federativos e toda essa questão de que já existe uma inspeção, a adesão ao SISB ela é voluntária. Ela é condicionada ao interesse do gestor daquele município ou estado em compartilhar as suas normas e os seus procedimentos à legislação federal. Ou seja, vai aderir ao SISB quem quer. E ao aderir ao SISB, ele acaba abrindo mão da autonomia que ele tinha em definir o que ele achava melhor para passar a padronizar com aqueles procedimentos que o SISB exige. Isso vai um pouco além das exigências da indústria.
A gente não está falando aqui só indústria, a gente está falando que quem adere, então, são os estados e municípios. Então, um município, por exemplo, para aderir ao CISB, ele vai além das indústrias daquele município aderir. Ele vai ter que ajustar as secretarias do município, vão precisar se adequar a vigilância, a capacitação dessa vigilância, a frequência das visitas, a forma como essas informações e relatórios são obtidos, são repassados, são abastecidos em fontes. Então é uma série de burocracias que nem todos os municípios têm até condições de fazer. Embora não seja nada de outro mundo, a liberdade que foi dada aos municípios acabou permitindo com que cada um tivesse a sua rotina. E essa acaba sendo mudada ao tentar padronizar com questões que vêm de fora. A gente precisa falar isso porque essa parte é onde normalmente trava. A fiscalização para a indústria, de fato, ela é até bem similar ou muda pouca coisa. Mas a parte administrativa, principalmente do município, já é bem mais impactante. As secretarias, elas precisam de fato funcionar, ter os profissionais necessários, o número de profissionais. Então, onde a gente antes tinha uma liberdade de fazer da forma como o município achava adequado, agora tem um regramento que precisa ser cumprido, precisa ter frequência, então precisa de uma boa vontade muito grande do município. O dado mais recente que a gente achou foi de 2019, então ele já deve ter mudado um pouquinho, mas naquela data existiam 38 entes aderidos ao CISB, sendo 13 estados e 22 municípios. Possivelmente hoje já vão ter um pouquinho mais, mas mesmo assim o Brasil tem 5.570 municípios. Então a gente ainda tem muita coisa para andar no sentido do CISB. Outro tema importante da inspeção é: se o produto passar por mais de um estabelecimento durante a sua produção, vai ficar valendo sempre para comercialização aquele de menor hierarquia. Por exemplo, ele foi abatido num frigorífico com selo de inspeção estadual e depois se levou essa carcaça para fazer os cortes e embalar num entreposto que era de inspeção municipal. Aquele produto fica então restrito à comercialização só no município, embora ele tenha sido abatido num frigorífico estadual. Fica valendo sempre a inspeção de hierarquia mais baixa. A partir de agora, sempre que vocês olharem um corte ovino no supermercado, numa boutique de carne, num hipermercado, virem a peça e olhem atrás dele. Lá vai estar escrito SIM, que é Serviço de Inspeção Municipal, CIE, Serviço de Inspeção Estadual, ou CIF. Aí vocês vão saber qual foi o nível de inspeção que aquele produto sofreu. E se aquele local aderiu ao CISB, seja ele SIM ou CIE, vai estar assim, ó, SIM CISB ou CIE CISB. Daí vocês sabem que aquele local é municipal, porém, como aderiu ao CISB, pode comercializar em todo o território nacional. A título de informação, as 5 indústrias que a gente citou como ditas exclusivas de ovinos, elas aderiram ao CISB, elas são CISB, ou seja, os produtos dessas indústrias podem ser comercializados em todo o território nacional. Como a gente está falando de Brasil, sempre tem alguns outros detalhezinhos, ajustes de lei, os municípios podem fazer consórcios municipais. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o SUSAF também, que é destinado para a agroindústria familiar, artesanal e de pequeno porte, e que permite comercializar, é fiscalizado pelo município, porém permite comercializar em todo o estado gaúcho. Um tempo atrás a gente teve a iniciativa do selo Arte, vocês devem também ter ouvido falar. Ele parecia vir para resolver muitos problemas, mas acabou não evoluindo como a gente imagina, parece que está meio travado, mas a inspeção é uma parte fundamental. Vamos fazer um resumão desse episódio porque ele ficou com muita informação e o objetivo dele é que não fique tão confuso assim. Primeiro, terceirização de abate. Ótima alternativa para quem quer entrar nesse segmento de abate e comercializar carne. Mas lembrem que é um novo negócio, é outro negócio que vai te consumir tempo, esforço, dedicação, e que ser um bom produtor não significa ser um bom vendedor de carne. A gente precisa se capacitar. Outro item importante, maioria dos frigoríficos presta esse serviço de terceirização, na qual tu vai lá, vai pagar uma taxa para ter o teu animal abatido, com tudo certinho, inspecionado, bonitinho. E tu pode só abater e levar ele para ser processado em outro local, ou fazer os dois. Outra alternativa que a gente deu para vocês é
ter uma agroindústria de entreposto onde tu abata o teu animal e depois tu faça o armazenamento e a desossa dele, o embalageamento nessa outra agroindústria. Embora existem quem preste serviço sobre isso também e até mais prático e mais barato, principalmente para quem está iniciando. A gente falou também que criar uma marca de carne exige alguns registros, documentação, fazer a rotulagem, mas, dependendo de cada caso, pode ser uma ótima iniciativa para acessar novos mercados, gerar valor agregado aos teus produtos, se diferenciar de concorrentes. Falamos da importância da inspeção de alimentos, alimentos inócuos, alimentos que levem saúde a quem for consumir, da importância do fiscal sanitário nesse todo o processo. Comentamos da questão do transporte frio, que é bom ficar atento a isso, que a maioria das vezes acaba passando desapercebido. Não adianta fazer todo o abate bonitinho, os cortes, boas embalagens e descuidar da logística do frio, seja no armazenamento ou seja no transporte. Coisas que indiretamente a gente acabou citando e que é importante ficar atento. Se os frigoríficos são ociosos, é porque existe dificuldade em encontrar animais. Fazer esse dever de casa, da onde sairão esses animais, se serão animais próprios, se serão adquiridos de quem, quais são as dificuldades de comprar, o ano inteiro ou épocas específicas, porque esses produtores vão vender para vocês e não para outros, enfim, fazer esse dever de casa que a gente falou tantas vezes ao longo do episódio. Outra coisa que a gente comentou, a questão da informalidade ser muito presente na nossa cadeia, não só a informalidade como a clandestinidade, e isso pode ser um entrave, principalmente para quem está pensando em terceirizar abate e levar a sua carne em municípios onde a ovinocultura ela é presente. Porque o clandestino, infelizmente, muitas vezes compete, mesmo não devendo, mas acaba competindo com o formal. Então isso é sempre um ponto que tem que ficar atento. Como que tu vai diferenciar o teu produto para que o consumidor prefira o teu, que vai ter um custo a mais porque passou por mais processos, mas não prefira aquele clandestino. E daí, de novo, a questão da inspeção tão importante, um alimento não contaminado, um alimento saudável e tudo mais que isso gera. E por fim, a gente falou dos níveis de inspeção. Ficar atento a isso quando for escolher a indústria parceira, a diferença de SIM, CIF e a opção do CISP. A gente volta o mais breve possível, a gente já está bem atrasado, mas agora só faltam 2 episódios para a gente terminar essa primeira temporada. O próximo episódio vai ser sobre confinamento, essa modalidade de negócio que cresceu tanto nos últimos anos. É curioso porque quando a gente fez o nosso release, há 2 anos atrás, não estava tão grande assim, embora a gente já estivesse atento para essa realidade, que hoje está absolutamente presente na ovinocultura gaúcha. Então a gente se encontra em breve para falar sobre confinamento. Enquanto isso, seguimos.